Olá pessoal da Gamers, tudo bem? Começando então mais um podcast onde a gente vai falar essa semana de Street Fighter, um dos jogos mais importantes de luta que a gente tem aí no mundo dos games. Então, roda a vinhetinha. Começa agora Podcast Gamers e Games. É isso aí, galera. Essa semana então a gente vai falar sobre Street Fighter, já que vai ser lançado Street Fighter 5, né, que tá chegando agora em fevereiro. E aqui comigo, olá Tuca, tudo bem? E aí, Marcelo, beleza? E eu também estou aqui com Saulo Fernandes. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo jóia. Galera, falar um pouquinho então de Street Fighter. Street Fighter que com certeza talvez seja o grande jogo de luta que a gente tem, né? Desde que começou os jogos de luta até agora, Street Fighter é o mais importante, né? Podemos dizer que é um dos, né, mais importantes. Não digo um dos melhores, mas assim, que a gente pode entrar na rivalidade entre Street Fighter e Mortal Kombat, principalmente. É. Mas assim, ele é mais importante porque foi ele que desenhou como seriam os jogos de luta, né? O primeiro jogo de luta a ser lançado foi em 1976, mas Ninguém lembra. Ninguém lembra. Depois veio o outro em 1984, que foi considerado o primeiro É jogo. o Karate Champ. Mas o que a gente considera mesmo é o Street Fighter, né? Que foi lançado em 1987. É, o Street Fighter que, como os outros jogos, nasceram pra arcade, né? E que depois acabaram migrando pros consoles e fazendo muito sucesso. Acho que Street Fighter seria o 1, né? Acho que o único console que teve uma versão dele foi o PC Engine, não foi? Ou teve pra NES? Teve pra NES. Teve pra NES, mas acho que bem depois, né? Bem depois. Acho que foi feito uma versão. É que, o problema do Street Fighter é esse, né? O que tem de versão dos jogos é complicado, absurdo, né? Eles têm um monte de versão, mas se eu não me engano saiu sim. Vou até confirmar daqui a pouco, enquanto a gente vai falar então. Vamos começar a falar do Street Fighter primeiro? Já, de cara, assim, vamos começar já a soltar então? Acho que é, né? Porque na realidade o Street Fighter acabou nascendo porque a Capcom precisava dar uma resposta, né? A Konami tinha acabado de lançar alguns jogos e a Konami falou, eu também preciso entrar nessa... A Capcom. A Capcom acabou falando, não, eu preciso entrar nesse filão do mercado, né? Se já existem jogos de luta, e acabou criando o Street Fighter, que, pra falar bem a verdade, o 1 não foi muito sucesso, né? Não foi. Tanto que quase ninguém conhece ele, né? Sabe que existe, mas nunca jogou. Exatamente. Mas tem um detalhe muito importante no jogo. O controle era inovador, meu amigo. Então, esse foi o grande lance do Street Fighter, né? O Street Fighter, eu acho que o grande lance do Street Fighter foi ele ter mexido em uma coisa que ninguém tinha pensado. Tipo assim, antes quando você ia jogar nos arcades, você não tinha tantos botões para apertar e nem tantas direções, o direcional do joystick não Pelou tinha... pra frente e soco. Exatamente. E foi a primeira vez que eles estavam jogando com 8 direções, né? Eram 8 direções, naquele formato estrela, né? Do joystick. E 2 botões. E 2 botões? Não, daqui foi 6 botões, na realidade, quando o Street Fighter foi criado, né? O Street Fighter já colocou 6 botões, que eram os 3 para as 3 intensidades de soco. Isso é verdade. E as 3 de chute. Exatamente. Na verdade eram 2 botões hidráulicos, né? Que depende da força que você aplicava que se multiplicava, né? Isso, que na realidade que eram os joysticks, né? Isso, que você tinha. Só que também isso aí também foi uma coisa que tiveram que mudar, né? Pra quem... Depois que criaram o arcade, o Street Fighter no arcade, na verdade eles tiveram que dar uma mudada, porque todo mundo ia lá e apertava, que ela quebrava muito fácil. Daí eles acabaram... colocando 6 botões mesmo. Isso. Que ficava mais fácil. Soco baixo, soco médio, soco alto. Exatamente. Chute baixo, chute médio, chute alto. E foi aí que surgiu os golpes especiais, né? Que aí todo mundo conhece. Eu principalmente conheço mais um, né? Tanto que eu não conhecia o terceiro tipo de especial. Pelo menos não de nome, né? Lógico. Eu conheci o Fireball, que é o Hadouken. Depois tinha o Dragon Punch. Shoryuken. Exatamente. E depois o Hurricane Kick. Ratatatuga. Eu não entendo nada disso aí. É o Tatsumaki Senpukyaku. Não, então tá. Olha lá, hein? Eu tive que marcar. Direto que isso aí eu não ia lembrar nunca. Ele fala tão rápido que ninguém ia entender. Não dá pra entender. Isso aí.
Uma outra coisa que eu achei bem legal é que foi a primeira vez que eles criaram um jogo de luta que era pra jogar 2 pessoas, né? Então você tinha uma luta realmente entre o player 1 e o player 2. Era uma disputa mesmo, Isso, né? e não só entre o player e o CPU. Só que a diferença no Street Fighter original, que eu lembro, é porque a gente só tinha 30 segundos de luta, né? As lutas eram hiper curtas, cara. Já pensou um jogo de luta hoje de 30 segundos? É difícil, hein? 30 segundos. É 1 minuto agora, né? Não, porque na realidade depende, né? Porque ele começa com 1 minuto. É 1 minuto, né? 99, isso, 99 segundos. 99 segundos, né? Mas 30 eu lembro quando eu comecei a gente começou a estudar para esse podcast, foi 30 segundos. Gente, 30 segundos era pouco tempo, né, mano? É, porque é ficha, né? É verdade, pra ganhar, né? Arcade, né? Tinha que ganhar. E não adianta, né? É aí que nós somos apresentados os 2 grandes personagens da série Street Fighter, o Ryu e o Ken. Quem? Quem? Qual que vocês jogavam, galera? Ou vocês sempre foram que nem eu, que só jogava com o Ken? Nossa. Então, o Street Fighter jogava com quem? Estranho. Quem, né? Quem que a gente jogava? Nossa senhora. Então, Street sério? Fighter 1 eu nunca joguei. Eu também não, Marcelo. Não, mas assim, eu digo no restante. Quando eu peguei o primeiro Street Fighter, que foi o 2, no caso, eu lembro que eu só jogava com o Ken, cara. Olha que idiotice, né? Eu já podia jogar com um monte de personagem e eu jogava com o Ken. No Street Fighter em si, acho que eu nunca tive um personagem favorito. Eu gostava de jogar com o Zangief. Eu jogava porque achava legal alguns golpes dele. Com o Honda, né? E com a Chun-Li. A Chun-Li é legal. A Chun-Li tem uma história bacana. Mas aí Só a eu gente que já tá sou no diferente, meu, dessa Street história. Fighter 2. Eu jogava com o Vega. O Vega. A ponta era garra. legal. O Vega é legal. Eu jogava com quem, cara? Pô, nem de nós jogava com o Ryu, cara. Ele é galã da série, vai. Ah, ele é o... Não, o galã... o galã. Não, o galã... Ele é não, o protagonista. O galã da série deve ser o Gaio, né? Coronel Guile, como todo mundo conhece, né? Gaio, né? O certo é o Gaio, né? Gaio. Bom, vamos passar então, pular um pouquinho Street Fighter, né? Vamos chegar no Street Fighter que realmente Não, deixa só, pra terminar, vai. Então, o jogo você poderia escolher entre o Ryu e o Ken. Os demais personagens eram o Eagle, Lee, Joy, Gen, Jack, Hetsu, Adam, Mike e Bird. E tinha o Sagat também. Que na época não tinha o rasgado no peito. Não tinha cicatriz, né? Não tinha cicatriz ainda. o arcade não conseguia fazer. Na realidade, o Sagat era o Final Boss, né? Isso. Era o Final Boss do jogo. Era o chefão. O grande chefe. Mas não tem muito o que falar, né? Porque ele foi um jogo nascido para arcade. Tem todo o nosso agradecimento por ter surgido. Mas o grande jogo mesmo foi Street Fighter 2, né? Que a gente dá um salto aí na história do Street Fighter de 4 anos, né? Pra 1991. Exatamente. E ele é considerado até hoje o ícone dos jogos de luta. Porque, assim... ele foi a febre, né? Foi ele que tornou o sucesso dos jogos de luta, fez tornar-se um grande sucesso os jogos de luta, né? Tinha versões pra Nintendinho também, né? Não, Street Fighter 2 acho que não. O Super NES. Ele recebeu foi direto já pro Super NES? Ele recebeu uma versão pro Super NES, tanto que ele ficou exclusivo do Super NES durante algum tempo. O Mega Drive não tinha. Não, o Mega Drive só foi receber em 92, quando surgiu o Street Fighter 2 Champion Edition. Nossa senhora. Durante do tempo entre o lançamento do arcade e do lançamento do Super NES, o Street Fighter não era jogo de lançamento do Super NES, mas durante um bom tempo ele foi exclusivo do videogame da Nintendo. Isso ajudou também o Super NES, né? Porque quem não queria comprar um Super NES pra jogar Street Fighter em casa? Exatamente. E o mais legal ou não, decidam-se, é que esse era o problema, eu acho, do Street Fighter. Toda vez que saía pra alguma coisa, um port do jogo, era uma outra versão. Nunca a Capcom atualizava ele, né? Rebalanceava. Por exemplo, eram as novas DLCs. Mas olha só. Só pra você ter uma ideia, o Street Fighter 2 teve Street Fighter 2 Champion Edition, depois ele teve o Turbo, depois ele teve o The New Challengers, depois ele teve um outro Turbo, o Super Street Fighter 2 Turbo. Esse eu joguei muito, meu Deus. Acho que o que eu mais joguei foi esse. Depois ainda teve o Street Fighter 2 Anniversary Edition, em 93, cara. Olha só, meu Deus do céu. Que medo, hein, jovem?
Quanta DLC, E hein? se você quiser ainda, nós ainda vamos ter uma mais recente, que é o Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Pode, que saiu pra PlayStation 3 e Isso, é verdade. 360. É verdade. Pode. É o jeito da Capcom ganhar grana, né, Poder cara? pode. Mas tudo bem, vamos falar então um pouquinho de Street Fighter 2, que é o grande jogo que popularizou essa coisa dos jogos de luta. Ele acabou entrando muito forte nos Estados Unidos. A Capcom pegou e viu que o jogo, se tornando também um jogo de console, poderia vender muito mais. Mas os mais legais foram a adição de mais jogadores, né? Bem, nessa história aí entrou o Blanca, brasileiro Blanca, né? Aí depois vamos ter briga em relação a isso, hein? O Zangief, que o Saulo falou, Dalsin, o Gaio e o Edmund Honda e a Chun-Li. E a Chun-Li. Eu diria que a Chun-Li é a mulher mais famosa. É. Uma das mais famosas dos games, né? Isso é Vamos falar a verdade. verdade. E eu acho que Isso uma é das verdade. primeiras, não vou dizer a primeira, mas uma das primeiras protagonistas é a Chun-Li, né? Porque até então as mulheres que apareciam em games eram namoradas, eram irmãs. Princesas a serem salvas. Princesas, é. Aí veio a Chun-Li e mostrou que ela podia bater em todo mundo, podia chutar a cara de todo mundo. E ela acabou se tornando um ícone, né? E é legal, porque muitas mulheres acabaram se identificando com a Chun-Li. E até hoje eu acho que a Chun-Li também é pra quem faz cosplayer, né? As mulheres fazem cosplayer dela direto da Chun-Li, né? Isso é verdade. Até porque a Chun-Li no jogo, ela sempre se caracterizou por ser uma mulher muito bonita. Sensual. Sensual também. Entendeu? Mas fora esses, a gente ainda teve também os 3 chefes, né? 3 chefões. Que Foram são 4, né? Um já veio do primeiro. Isso, que que era o Sagat. O Sagat. Depois nós tivemos O Bison, o Bison, Balrog, que era o Ve- boxeador, e o Isso, Vega. O Bison é que tem a história mais engraçada, né? Porque o Bison, pra quem não sabe, quando ele foi criado lá no Japão, ele foi criado pra ser vamos dizer assim, uma paródia do Mike Tyson. Então a gente tem que explicar a diferença de nomes, na verdade. Isso que Porque eu... no Japão, o Balrog é o Bison. O Bison, isso. O Bison é o Vega, não é Isso, isso? é. E o Vega é o É Balrog. o Balrog. Exatamente. Né? É todo diferente É da tudo versão diferente. Isso europeia e mesmo. americana. Então aí faz sentido. O boxeador no Japão é o Mike Bison. Exatamente. Que era uma paródia do Mike Tyson. Então, mas sabe o que aconteceu? Quando o jogo foi para os Estados Unidos, a Capcom morreu de medo de tomar um processo. Para evitar qualquer coisa, daí ela rebatizou como Balrog, né? Ela foi trocando os nomes deles 3, na verdade. né? E foi tudo, que nem o Vega era um toureiro, né? O Vega Isso. foi o nome por causa de um toureiro. Porque no Japão ele é o Balrog. E Que assim bagunça, vai. velho. Foi uma zona. Que bagunça. Uma zona. Mas você falou um negócio que eu achei interessante, que foi aí que nós aparecemos o Blanca, né? O Blanca que tem uma história muito bacana e tudo mais. Mas sabe que existem controvérsias que dizem que o Blanca não é brasileiro. Porque a história do Blanca conta que o Blanca é um menino nascido nos Estados Unidos e que estavam viajando e caiu de avião na floresta amazônica. Então, tecnicamente, ele não é brasileiro. Exatamente. Ele é o representante do Brasil no jogo, mas ele não é brasileiro. Então, mas eu tava lendo a história dele e em nenhum momento da história diz que ele caiu no Brasil. Eles citam apenas a floresta amazônica. E que aí... É que também na época que o jogo foi lançado, vamos falar a verdade, né? A acho referência que a dele é que o Brasil era era Amazônia. Era Amazônia. O Brasil todo é floresta. É verdade. É provável que algum deles ainda ache que é assim. Eu acho que vários. Então. No filme Street Fighter, que depois a gente vai comentar. Vai dar um comentário, né? O Blanca, ele é o Carlos Blanca e ele é brasileiro mesmo. No filme. No né? filme. No filme. Ele Mas o filme acho que não serve como referência. militar brasileiro. É que eu pesquisei na história do Blanca e assim, eles não citam exatamente o Brasil, né? Eles citam a floresta amazônica. Mas assim, também a gente pode falar que a gente vai ter agora no 5 a gente vai ter realmente uma brasileira lá. Foi na época do Street Fighter 2 que ganhou o spin-off, que é o Final Fight? Ou foi antes? Foi agora. Boa pergunta. Foi mais ou menos na época Foi na do mesma, Street acho que Fighter 2, não foi? foi? Eu acho que foi sim, Saulo. Que ele era pra ser era pra ser um Street Fighter também, não é? Isso. Só que de briga de rua, o que é? Um beaten up, é isso?
Que depois a Capcom resolveu dar outro nome pra ele, né? Final Fight ao invés de Street Fighter alguma coisa. Então foi nessa época mesmo que ele surgiu. O Zangief virou Hagar? Ah! Olha! Agora começou. Não, é bom explicar o seguinte. De todo mundo aqui, quem é mais fanático por jogo de luta é o Tuca. Então não se preocupe, que ele vai contar um monte de história que a gente não faz a mínima ideia. Eu e o Saulo, a gente não faz a mínima ideia. Pô, joguei Final Fight no shopping, pô. Eu também. Nunca joguei. No shopping aqui da cidade tinha, né? Eu jogava no Super Nintendo. No arcade. Não jogava no arcade não, eu também sou velho. Entendeu? Então a ideia, muita gente fala do Blanca, né? Só voltando, só uma coisa que eu tinha pesquisado. Você sabe que quando deram a ideia do Blanca, é porque Blanca significaria branco em português. Você sabia dessa? Meu Jesus amado. Tá começando a piorar a história. Não tem internet, né? Eu só gostaria de saber quem foi o tradutor que falou assim, ó, coloca Blanca, porque Blanca é branco em português. Só que não. Só que não, né? No filme ele era a experiência do Dalsin, cara. Na verdade era a experiência do que o Bison pediu pra fazer, um soldado geneticamente perfeito. O Dalsin elabora algumas coisas lá e tenta criar em cima do personagem. Mas o Dalsin é do mal? Não, ele trabalha pro Bison. Então ele é do mal. Não é do mal, porque ele tinha, na cabeça dele, ele tava fazendo apenas o papel dele pra salvar a... Como é que eu posso falar? A comunidade dele. Ah, tá. Entendeu? Então, É um negócio meio enrolado. Como o Saulo falou, o filme não é referência, gente. Não é referência. O filme não é canônico. Não. Não é canônico, mas tudo bem. Mas faz parte. Bom, que mais que a gente pode falar do 2? O 2 teve a questão das viagens, né? Que era legal, porque você mudava de cenário pra enfrentar um outro oponente e mudava muita coisa, né? O cenário era bem diferente, a música, a ambientação. Isso, é uma coisa. Em algumas situações lembrava bastante o país, em outras nem tanto. Cara, de todos os cenários passando por essas viagens, todos os cenários, o mais bonito era do Dalsin, cara. Minha opinião. Isso, dos elefantes. Mas até os cenários recebiam diferenças, né? De acordo com as versões. Sim. Né? Eu lembro que algumas versões, o cenário... Eu não lembro se era a versão do jogo ou era a versão, por exemplo, entre o Super NES e o Mega. Que o cenário, por exemplo, do Honda no Super NES, ele tinha gotas pingando, tinha bicicletas passando no cenário da Chun-Li. Isso, e na outra versão não tinha. Isso é verdade. Eu lembro que a galinha, tinha uma galinha numa gaiola no cenário da Chun-Li, ela ficava se batendo. Verdade. Aí no Super Street Fighter, o cenário do Fei Long era muito bonito. Verdade. Parecia um jardim, tinha um pavão. Eu não lembro se era a diferença só das versões do jogo ou das versões das plataformas que dava diferença, mas os cenários do Street Fighter era muito bonito. Eram sim. Uma coisa que me chamava muito a atenção também, além dos cenários que foram bem trabalhados, por ser um jogo de luta, era a trilha sonora. A trilha sonora também eu acho que era muito bem trabalhada. A gente tinha uma música que lembrava o chinês no estádio da Chun-Li, depois outros no Guile, a gente tinha umas guitarras meio rock and roll. Então quer dizer, eu acho que eles começaram a trabalhar bem. Cada local era bem ambientado, cada cenário era muito bem ambientado. Essas diferenças talvez sejam, será que não eram provocadas por diferenças técnicas de uma plataforma de outra? Então, foi isso que realmente essa dúvida que eu não sei responder. Se era por conta das diferenças técnicas, né, de um console pro outro, ou se eram versões do jogo que eram diferentes, né? De uma versão pra outra, a Capcom dava aí uma melhorada num cenário ou outro, e não era exatamente o jogo ou melhor, o console que fazia diferença. Eu lembro que o Super Nintendo teve acho que quase todas as versões do Street Fighter 2. O Mega eu não sei dizer se o Mega tinha. eu não lembro. Mega eu não sei dizer se tinha, por exemplo, o Super Street Fighter. Eu não lembro dizer se tinha ou não. Pô, teve até Street Fighter por 3DO, cara. Eu também não Street tenho Fighter até pra torradeira, na verdade. Teve até pra iOS, se você pegar hoje teve até pra Amiga CD, pronto. Teve. Gente, teve Street Fighter 2 pro Master System, uma versão da Tectoy. Teve. Verdade. No eBay, ela é disputadíssima de colecionador, porque ela ficou muito, muito bem feita pra um videogame de 8 bits. É verdade. As músicas, tem voz digitalizada no Master System. É uma porcaria, mas tem. Entendeu? É impressionante. Tem Street Fighter 2 no Master System.
Na época eu nunca joguei, que eu já não tinha mais Master System, mas tem. Mas você sabe que você falou de versões, esses ports, né, sempre tiveram, né? O Atari ST teve port do Street Fighter original. E dizem as línguas, Ou as boas. as boas, que é um dos ports mais raros de se encontrar no mundo dos jogos. Que é muito raro se encontrar essa versão que saiu do Street Fighter original. Que diz que vale fortuna mesmo. Eu vou dar depois uma olhada no eBay e ver se eu acho isso aí, que deve estar bem caro. Né? Aí ele chega na próxima semana e fala assim, comprei. Não. Aí ele comprou uma Atari Eu tô- ST. Né? É mais fácil comprar um Atari ST do que o Street Fighter, porque eu vou ser bem sincero com vocês, gente, eu jogo. Eu sou ruim pra caramba. Viu? Jogo de luta? Eu sou. Ah, eu Nunca não me sou dei muito bem, ruim, eu sou não. meio apelão, porque eu sou ruim pra soltar magia. Então, mas esse negócio de meia lua... Por vai isso que eu sempre ficando, fui não, melhor. lembra? Meia lua pra trás e chute, meia lua pra frente e soco. Cara, eu nunca lembro. Eu não adianta, cara. Eu já tentei jogar com colinha, tentar ver. Eu não chega lá na hora, eu fico tão nervoso, tô jogando lá e não lembro. Ele fica nervoso, ele quebra o controle, mas ele não consegue fazer um... Mas já ganhei do Thiago, já. Ah, isso é verdade, é Já verdade. ganhei do Thiago. Verdade, eu Com lembro. a Você Chun-Li não- você tava jogando, né? Não tava jogando cachorro. Eu não, acho que não é Street Fighter, né? Não, era Street Fighter. Fighter. Você ganhou só no chutinho. Só. Só. Cara, eu ganhei só no chutinho, é verdade. É porque a gente sabe, né, que defendendo Street Fighter não é a coisa mais fácil que tem. Não, isso é verdade. É mais Tem que fácil ir ir pro ataque do que pro... Você tem que apertar o botão pra trás de uma maneira que ele entenda que você tá defendendo, não que você tá indo pra trás. É isso mesmo. Por isso que eu sempre achei mais fácil jogos que tem um botão que você aperta e defende. Mortal Kombat. Por exemplo. Bom, desses novos aí, dos novos lutadores que a gente teve, mais alguém, além do Blanca? A gente falou do Blanca, falando do Chun-Li. Acho que... É que depois teve a versão do Super do Street Fighter, Isso, né? é. Que daí tem quem? A Kame, Fei Long, T-Rock. E Rock E o DJ. E o DJ. Não lembro desses dois, eu lembro só dos dois T-Rock era o cara índio lá, o gigante. E o DJ era o capoeirista entre aspas, Jamaicano? o jamaicano. Ah, é verdade. Eu lembro da Kame, né? Porque é Kame. E o Fei Long porque o cenário dele era legal e ele era baseado num lutador Do de... Bruce Lee. No Bruce Lee. Ele lembrava muito o Bruce Lee. É, exatamente. Esse é o Super Street Fighter, né? É o Lançado Super- em 1993. Exatamente. Que acabou chegando pro 3DO, pro Dreamcast. Joguei demais pro o 3DO, PlayStation. cara. Pro Dreamcast chegou Chegou o Street pro Fighter Dreamcast. 2 Super? Mas o Dreamcast é de 98, gente. Mas deve ter tido uma... Só pra Uma mim. LC. Deixa eu Calma, olhar no ô. papel. Qual que vocês querem? Ah, Super Street Fighter 2, The Isso, New The New Challenger. Challenger. Isso, Isso, chegou pra chegou. Dreamcast, chegou pra PlayStation, chegou pra Sega Saturn, Mega Drive e Super NES. Caramba. cara, eu tive Sega Saturn e tive 3DO, hein? Olha, teve até pra Amiga. Teve versão Amiga até CD. pra Amiga. Não é Amiga. Amiga CD não, Amiga. É só pra Amiga. É, não tinha o CD ainda na época. Tinha pra DOS, pra computador, na época, né? Uhum. Depois é o 3DO, Dreamcast, o PlayStation, Sega Saturn, Mega Drive e Super NES. Aí teve a versão Super Street Fighter 2 Turbo, é isso? Isso, depois teve o Turbo em 94. Mas daí só teve pra arcade mesmo. Eu acredito que sim, que foi adicional. O Tuca já fez isso, Super não. Street Fighter 2 Turbo? É. Será que Se era eu não esse me- que eu jogava no Se eu não Super me engano, acho Nintendo? que tem no Super Nintendo. Que tinha o Akuma. O Akuma. É o Akuma. Eu só vou lembrar do então Akuma isso nos Street Fighter. Que eu lembro ainda que eu jogava em casa, o Marconi, um amigo nosso em comum aqui da galera, ele só jogava com 3 lutadores. Ou ele pegava o Ryu, ou o Ken, ou o Akuma. Resumindo, só jogava com a mesma coisa. Porque o estilo de golpe deles é É o praticamente mesmo, é o mesmo. É, mas aí É o mesmo. é porque ele já decorou os botões. Né? Ele sabia É que igual fazia. aquelas pessoas que só jogam com o Sub-Zero no Mortal Kombat. É, Ai, isso é meu verdade. Deus. Tem um negócio, tem um detalhe Tuca, desse por jogo. exemplo. Não. Joga com o Scorpion. Não, muda, né? Tem um detalhe que eu quero falar sobre esse jogo, Super Street Fighter 2 Turbo. É meio sacana o negócio, vai. Fala ou não fala? Vai. Fala! Ah, lógico, ele tá aqui pra liberar. Tem que dar liberar Vai, geral. fala. Eu, quando lançou o jogo, eu fui até o centro da cidade de a gente mora aqui, fui comprar na banca uma revista importada, eu não vou lembrar o nome, e tinha... Devia ser uma EGM da vida. Eu não duvido não, é que eu não lembro o nome. Então tinha o jogo detonado, com todos os golpes. Cara, fiz uma sacanagem na época.
Peguei e mandei uma carta pra Soul Games com todos esses códigos. É que não tem mais ação game. E os caras publicaram. Como se os códigos fossem dele, tá? Como se ele tivesse descoberto o Não código. fez, ou seja, o Tuca é um sacana. Sacana. Ele roubou os códigos de uma revista e deu pra outra, falando que era ele. Não, mas aí Eu é que vou procurar tá. ainda, eu tenho minha coleção, você sabe disso, né? Sei, Minha sei. coleção de Pode ação procurar, game, vai estar eu assim. vou procurar Lógico que todo mundo me conhece como Tucaep, mas o meu nome é Marcelo Luiz. Tá ainda assim, ó. Os Marcelo Luiz e seus amigos de Indaiatuba, São Paulo, detonaram o jogo. Mentira. Só que não. Só que não. Detalhe, ele fez todo um rodeio pra falar da banca da cidade onde ele mora, porque- pra depois ele falar a cidade. Então. Então. Indaiatuba, né? Isso aí. Indaiatuba, que é o lado de Campinas, cidade considerada uma das mais importantes do Brasil, uma das melhores cidades pra se viver. Sim, Olha aí, com eu certeza. fazendo- É uma Propaganda propaganda, da cidade. daqui a pouco o Reinaldo Nogueira vem aqui te dar um abraço. Pode dar outra coisa, um abração. Bom, vamos lá. Não quero nada, não, obrigado. Só pra acabar então falando do Street Fighter, vamos falar um pouquinho do que mudou do Street Fighter 1 pro 2. Coisas que não existiam no Street Fighter 1 que acabou aparecendo. Primeiro, empate. Não tinha Sim. até então, né? Era o Double KO, né? O que acontecia? Se você empatava, tinha mais rounds. Até alguém vencer. Podia chegar até 10. Isso no 1, né? No 2. No Street Fighter 2. Se empatasse, ia criando rounds. Não tinha como empatar no 2. Ah, é verdade. Não, tá certo. Não. Tá certo. Aí você ia criando rounds a mais. Além dos 3 que poderiam É jogo de existir, vôlei, né? É. entendeu? E foi onde foi criado o Perfect. Que era se você... Exato. Se você conseguisse matar o oponente, derrubar o oponente, sem receber nenhum tipo de golpe. de De dano, né, no caso. E também entrou pra valer os minijogos. A cada 3 combates você tinha um minijogo pra Destruir o carro, essas Isso, coisas. barris, essas coisas que Verdade. você ia... Muito bem copiado pelo Mortal Kombat, hein? Sim, mas lógico, todos eles se copiam. É, Nada muito se bem cria, tudo se copia. Quem falou isso? Test your might. Sabe disso? Sabe quem falou? Quem? Não. Nada se cria, tudo se copia? Não, quem falou? Chacrinha. Olha isso. Foi ele que falou? É. Foi o Chateaubriand? Não, nada se cria, tudo se Não copia. sei. Que eu saiba, foi Chacrinha. Não vou pesquisar isso também, Você porque... sabia que... Então, só pra acabar, o Street Fighter 2 surgiu os combos. Sim. Você sabia que uma história interessantíssima que eu li, eu não sabia, tá, galera? Foi pesquisar. Surgiu por um acidente. Um acidente. É um bug, né? É. Exatamente. Era um erro do jogo. jogo, tá, Que galera? permitia que você desse vários golpes consecutivos no oponente. Aí o cara achou do caramba quando eles foram refinar o jogo e eles viram que tinha esses bugs. E o cara falou assim, deixa aí, meu, isso vai ser legal. E acabou surgindo os combos. E até hoje é o mais legal, né? Quando você tá jogando, você acabar aí dando vários combos aí pra ganhar mais pontos e pra tirar mais energia dos adversários. Mais alguma coisa pra gente fechar Street Fighter Só 2? pra fechar, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix foi lançado em 2008. O remake é do próprio Capcom, né? E foi lançado pro PlayStation 3 e o Xbox 360. Exatamente. Trazia os 16 personagens originais do jogo. E também o Gouki, que é o Akuma, Isso, né? Exatamente. Bom, aí a gente chega no Street Fighter 3. Alguém jogou Street Fighter Não, 3? Não, Não joguei. não É, joguei. então, acho que ninguém jogou. Nenhuma das versões. Acho que eu joguei uma vez Street Fighter 3, se eu não me engano foi no meu Dreamcast, que eu tive um Dreamcast também. Ele era Street Fighter 3 Third Strike, que era tipo a terceira versão Isso. do Street Fighter 3. Que eu acho super original os nomes, né? Era o Street Fighter 3 Third Strike Fight for the Future. É, que era... Porque assim, o Street Fighter 3 ele teve... Não sei se posso dizer problemas, mas... Ele foi lançado em 97, né? Era quando os jogos de luta 3D já estavam bem estabelecidos, né? Você tinha Virtua Fighter, você tinha Tekken... Você né? que gosta de Tekken? Não, eu gosto de Virtua Fighter. que é um- Virtual Fighter. Tekken? Não, Tekken eu até gosto, mas Tekken? Tekken é esmaga-botão, né? Eu, Thiago. Todo jogo. Isso é verdade. Isso é verdade. Pra mim Tekken é esmaga-botão. Eu prefiro Virtua Fighter. O esmaga-botão, na verdade, é o Killer Instinct.
Por causa dos combos. Não. Aquele é o esmaga-botão. Botão que eu falo de Tekken é que se você apertar todos os botões de qualquer jeito, descoordenadamente, vai sair algo. Ah, sim. Isso é verdade Entendeu? mesmo. Isso é Tekken. Vou jogar Tekken agora, só vou jogar Marcelo, Tekken. Ah, ele ganha. Marcelo, se ele jogar Tekken, ele ganha. Eu só porque... vou jogar Tekken. Já, por então, exemplo, meu. o Virtua Fighter não é assim. Se você apertar os botões todos descoordenados, o seu personagem fica que nem um idiota na tela. Não faz nada. Nossa, eu lembro Decente. como se fosse hoje, o dia que chegou o arcade do Virtua Fight no shopping. Todo mundo ficou assim parado, olhando. Que jogo é esse? Aquele monte de quadrado na tela. É, verdade. Mas era bonito. Era. Ó, o que eu já li, tá? Isso há muito tempo sobre o Street Fighter 3. Não, no Brasil eu não sei dizer porque, né? Eu era muito. Eu não vou lembrar, né? No 97 eu não vou lembrar. Mas o que eu já li, que lá fora, pelo menos, que acontecia o seguinte: o Street Fighter 3, ele era ele evoluiu muito pro 2 no quesito de potência gráfica, potência sonora, de sprites e tudo mais. E isso era a CPS 3, né? Isso. Ele foi lançado com a CPS 3. E isso encarecia o preço do arcade. Então, os centros de fliperama, né, lá fora, dificilmente compravam aquela máquina, porque ela era muito cara e a diferença que os jogadores tinham do 2 pro 3 não era tão assim... Como posso dizer? Não era tão gritante de um pro outro. Ainda mais que nessa época a SNK batia forte na Capcom, né? Então, aí isso... Tinha uma então, surra exatamente. violenta. Né? A gente tinha aí... Quem que era o principal concorrente da SNK? Era o Fatal Fury, o King of Fighters... Nossa, King of Fighters estava no auge. Né? Então o Street Fighter 3 teve muita concorrência e foi muito pesado. E as evoluções dele não foram tão bem recebidas, né? Não, então, aí é que tá, né? Talvez por causa do 3D. Não, o Street Fighter 3 não era 3D. Ele era? Ah, ele tinha modelagem 3D. Era modelagem né? 3D. Ah, é verdade. Foi o que aconteceu, a mesma coisa que aconteceu com Mortal Kombat 4. Quando saiu do 2D e foi pro 3D. Aconteceu a mesma coisa. Ah, é verdade. Aquele é isso insucesso, Porque né? na realidade, assim, quando introduziram, em todos os jogos de luta, eu acho que aconteceu a mesma coisa. Se tiver algum que deu certo, vocês me avisam, porque eu tô tentando lembrar. O problema é exatamente esse. Quando introduziram o 3D, que era febre nos outros jogos, Sim. né, de jogar em 3 dimensões. Mas não no jogo de luta. Porque a gente tem os oponentes só correndo de um lado pro outro. Até então. Quando eles entraram no 3D, todo mundo acabou entrando no 3D. Todos os jogos de luta acabaram. Mas parece que todas as versões que tiveram os 3D não foi bem recebido. Aí depois eles retornaram. Todos eles retornaram. O que na realidade o cenário ficou em 3D, mas tem profundidade, né? Isso, mas a jogabilidade ela é 2D. Tanto que eles falam hoje, tem um que eu acho estranho, mas é a realidade, todo mundo fala, é o 2.5D, né? Que é o 2,5D. Exato. Então, quer dizer, a gente chegou num consenso que 3D realmente para jogo de luta acho que não funciona. Depende. Se o jogo Se o jogo nasceu 3D, isso que eu ia falar. Funciona. Que é o Agora, caso do que a gente já citou. o Virtua Fighter, o Tekken e posteriormente o Soul Calibur. Isso. Né? Eu disse dos que saíram do Dos que migraram. Que migraram, 3D, né? Na verdade, Não o Street Fighter ainda teve essa tentativa aqui com o Street Fighter 3, né? Mas quem insistiu muito nisso, que quase matou a franquia, foi o Mortal Kombat. Foi. Que foi o Mortal Kombat o 4, né? Que era da geração que PlayStation. era muito ruim, cara. Era a geração PlayStation e geração Nintendo 64. Isso. Né? Depois, na geração do GameCube, do PlayStation 2 e do Xbox, tiveram 4, 5 jogos do Mortal Kombat, tudo em 3D, um pior que o outro. Assim, pior do que ele já foi, do que ele era, né? Então eu acho que não é que os jogos 3D não funcionam de luta. Os que tentaram fazer essa migração, nem todos deram certo, não conseguiram. Né? Mas foi por esse motivo. Acho que o Street Fighter 3 nem tem muito o que falar, né? Não tem. Não, porque cara. acabou Na não mesma teve época, nem sucesso, né? Não foi nem... a própria Capcom reconheceu que ele não tava dando certo, né? Tanto que ela tentou lançar versões aí rebalanceadas. Se eu não me engano, foi justamente no Street Fighter, o que eu joguei, né? Que é o Third Strike, que ela realmente mexeu muito no jogo, né? Foi aí que ela realmente tentou conseguir algo, mas já era 2 anos depois, né? 99. Isso, mas o problema... uma coisa que eu não entendi no Street Fighter 3, desculpa, tem algumas coisas que eu gostaria de conversar com o diretor do jogo. Por que ele não colocou os... Porque o 2 foi legal porque ele deixou famoso todos os personagens.
Aí você chega no Street Fighter 3, cadê Cara, os personagens, cara? Tirou quase todo mundo, né? Trocou muita gente, Trocou né? muita gente. Ó os nomes. Yang, Oro, Dudley, Helena, Yun, Necro, Alex, Ibuki e o Gil, que era o chefe. E o Ryu e o Ken, né? Cadê o resto? Que eles foram colocados meio em cima da hora, né? É. Exatamente. Eles não estavam previstos no jogo, aí todo mundo ficou assim, mas que jogo que é esse? Street Fighter? Mas É. cadê o pessoal Cara, novo? os caras É, são e aí loucos. colocaram eles. Exatamente, é isso que eu não entendi, cara. Vai, Quer cara, dizer, foi lançado Street Fighter 3, depois foi lançado mais uma, duas, três versões diferentes do jogo. Exato. Na realidade, ainda nós tivemos, né, 4 versões. Fora que daí ele recebeu. A gente teve pro Sega, tivemos pro PlayStation 2, tivemos pro Xbox. Ou seja, como é tradição no Street Fighter, lançou pra Deus todo mundo, né? Mas quem salvou a Capcom nessa época, né, foi o Alpha, né, o Zero, Street Fighter Zero. Então, que é exatamente esse que eu ia entrar agora. E daí eles acabaram criando o Alpha, ou o Zero. Que na realidade eles entraram porque eles acharam que a história tinha que ser melhor contada, né? Então, voltando naquilo que eu falei que eu li sobre o Street Fighter 3, em paralelo, eles falavam do Alpha. O Alpha foi uma versão que a Capcom fez do jogo, além de contar a história, tipo, antes do Street Fighter 2, né, ele se passa antes do Street Fighter 2, ele foi uma maneira da Capcom reverter o erro dela com a placa, com a CPS 3. Isso. O Street Fighter Alpha 2 rodava na CPS 2, que era a mesma placa do Street Fighter 2. Que era exatamente para aproveitar os antigos arcades, Isso, para que não gastasse dinheiro para se produzir arcade novo com uma placa mais moderna e mais cara, né? Isso, exatamente. E eu acho que dos Street Fighters, o que eu mais gostava até hoje era o Alpha, que é o Zero, né? Porque eu achava o estilo gráfico dele era muito bonito. Né? Os personagens eram muito bem desenhados, o que eu mais joguei era o Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo. É isso que eu ia falar. O É. Alpha foi dividido em 3 partes. O primeiro saiu em 95, o 2 saiu em 96 e depois o 3 saiu em 98. Então o Alpha foi dividido em 3 jogos, né, que contava a história entre o primeiro e o segundo Street Fighter. Com personagens. Tinha os personagens clássicos, né? Do 2, tinha praticamente todos eles. E alguns outros que vieram do Street Fighter 1 e outros que a gente nem conhecia. Novos personagens. Novos. Então foi o que eu mais joguei. Eu lembro que no Super Nintendo era assim, a febre, né? Era o que eu mais gostava e até hoje eu gosto do estilo do jogo e tudo mais. E eu joguei depois o Street Fighter Alpha 3 no Dreamcast também, né? Que daí já era uma versão mais evoluída dele com alguns outros personagens que tinham ficado fora das versões anteriores. Na versão não a versão arcade, a versão dos consoles tinha o Guile, o DJ, o Hulk, o Fei Long, o Ryu, o Akuma, que não, no arcade não tinha, né, do Street Era uma Fighter. versão atualizada, né? Acabou saindo uma versão atualizada. Então na realidade era isso, né? O Street Fighter Alpha acabou sendo uma série que acabou contando um pouquinho da história entre o 1 e o 2. E o que eu achei mais interessante de tudo é que tinha versão até pro Game Boy, né, cara? O Game Boy Teve Color. Game Boy Advance, né? Acabou ganhando. O Street Fighter Alpha original de 95 tinha no Game Boy Color, Isso. no PlayStation, no Saturn e para Windows. E o Street Fighter Alpha 3, em 99, teve uma versão pro Game Boy Advance. Exatamente. E depois, em 2006, o PSP recebeu uma versão também. Caramba, tinha pra todo mundo. Você tinha até pra torradeira sair Street Fighter, né? Porque naquela época eu não ia falar micro-ondas, não sei se tinha micro-ondas. Tinha. Né? Tinha outra versão também, que foi a compilação para o PlayStation 2, tinha todo mundo. Ah, o Anthology, né? É. Eu lembro do Anthology que... O Anthology não é tão velho, deve ter uns 10 anos. 10 anos. Vai completar 10 exatamente, anos agora. Eu lembro que isso daí é uma versão mais nova que acabou saindo. Tudo. Mas assim, o legal do Alpha eu acho que foi pra voltar a série um pouco, né? Depois do As origens. desastre. Ele ganhou prestígio novamente, né? Que o 3 tinha perdido. Porém, né? Como tudo na vida tem os seus... só voltando, eu acho que daí também teve uma coisa legal, né? Entre o Street Fighter 3 e o 4, a gente teve uma boa diferença de tempo, né? Eles acabaram seguindo na série do Alpha, mas o 3
o 4 ele só surgiu em 2008. Tecnicamente, se a gente for pensar, vamos contar a última versão do Alpha em 98. Exato. Porque as outras são só atualizações, né? Sim. Seria a última em 2006. 10 anos. São Então de 10 98 para 2008 foram 10 anos 10 que o jogo ficou aí num hiato. Exatamente, são 10 anos, porque depois a gente tem aquelas. Depois a gente só vai dar uma pincelada, porque depois teve um monte de crossover, né? Com coisa. Mas a série Marvel vs Capcom, Street Fighter vs SNK, um monte de coisa, né? Exatamente. E foi no Street Fighter 4 que foi que mudou-se o diretor do jogo, né? Que daí aí sim, talvez eu acho que um dos ícones, acho que em termos de pessoas do mundo dos games hoje, né? Que é o Yoshinori Ono, né? A gente teve a oportunidade de conhecer ele na última Brasil Game Show. Ele tava lá. Não vou falar que a gente conversou com ele, tá, galera? Porque eu vou te contar um caso pra quem não conhece o Ono. Todo mundo vê o Ono em fotografia. Ele sempre igual do Blanca, né? Ele sempre tá com o Blanca, uma figura que ele. Um personagem. Um personagem do Blanca, ele está sempre com ele. Mas a gente tava lá na Brasil Game Show e a gente tentou conversar com ele, mas eu vou ser sincero com você, ele não fala inglês. E assim, a única palavra que eu vi ele falando em inglês Thank you. é thank you. E mesmo assim, o thank you dele tinha precisado de tradutor para falar que era thank you, porque, cara, era o thank you mais horrível que eu já ouvi na minha vida. Então ele não fala. Só fala japonês, né? Só fala japonês. Engraçado, né? Isso é uma coisa acho que a gente já comentou não sei se foi num podcast ou numa conversa que a gente já teve. Pô, os caras ganham milhões, os caras são hiper conhecidos e tem vários japoneses que não falam inglês, né? Não. O próprio. Agora deu branco. O Kojima fala? Kojima não fala, ele tem tradutor. Acho que um dos poucos, assim, desses nomes que a gente mais conhece, que são famosos, que estão aparentemente tá aprendendo a falar inglês, é o Miyamoto. Miyamoto, mas talvez pela posição dele, não é? Talvez seja. E o Satoru Iwata falava, né? Era ele que apresentava o ex-presidente da Nintendo que faleceu ano passado. Né? O Nintendo Direct era ele que apresentava em inglês. E ele fazia uma brincadeira com o presidente da Nintendo americana, né? Então eu lembro deles. Aí de outros nomes famosos japoneses, eu não lembro de ninguém que fale. Até mesmo eu lembro que na última E3 a Sony trouxe alguns produtores japoneses famosos e todos eles quase com tradutores. E agora o Ono é quem cuida do Street Fighter e ele que é o cabeça. E ele foi introduzido exatamente no Street Fighter 4, né? Que teve uma. Que parecia assim, ninguém mais acreditava no Street Fighter, né? Eu lembro que quando anunciaram o Street Fighter, vai ter o Street Fighter 4. Nossa, cara, foi um comentário na época. Negativo, assim, né? Você achou negativo? Não, foi aquela coisa meio assim, Street Fighter novo? Legal. Sério? Eu achei legal porque eu gostei exatamente desse. Não, eu achei legal, porque, pô, a série tava meio esquecida, tava tudo voltando assim, depois de 10 anos também, né? Voltou. Depois, lógico, até então a gente não sabia, mas depois que ele voltou com essa coisa do gráfico em 3D, mas o gameplay em 2D. Eu achei que foi. 2.5D. O famoso 2.5D. Eu achei que foi legal. E uma coisa que eu achei legal no Street Fighter 4 foi o jeito que eles remodelaram os personagens. Parecia anime, né? Era mais parecido com cartoon do que realista. Do que realista. Eu achei isso muito legal. Que eu achei assim, pô, você batia o olho e falou, pô, é do caramba. Mas também assim não foi um jogo que acabou fazendo muito sucesso, né? Eu acho que talvez ele não tenha sido a febre que foi o Street Fighter 2, porque os arcades já não tem mais aquela posição, né? Mas pra consoles, eu até acho que deve ter sido razoável, ele foi bem. Apesar da Capcom ter lançado um monte de versões dele ao longo dos anos, como ela fazia antigamente. Lançou mais 4, se eu não me engano, né? Depois disso daí, né? 3 versões. Né? O Super Street Fighter. Isso. Depois teve o Arcade Edition. E o Ultra Street Fighter. Ultra, que é o mais novo. 2013, né? Fighter, exato. Que até hoje, até agora, a última EVO, que é o Evolution Championship Series, né? O torneio principal. Torneio de luta. Que é um torneio de luta. E a modalidade principal da EVO, mais esperado, era disputado até esse ano passado
no Ultra Street Fighter 4. A partir desse ano, que era disputado no fim do ano, né, lá em dezembro, já vai ser disputada no Street Fighter 5, que é o lançamento desse ano. Então até, pra você ter uma ideia, desde 2013, 2014, 2015, foi o Ultra Street Fighter que era o principal do jogo de luta. Novidades em termos de quem incluiu, quem estava. Tivemos personagens novos, né? Tivemos o Abel, a Viper, né? Crimson Viper, El Fuerte, o Golkin, Rufus e o Rufus, né? Dan Abiki e o Fei Long. Que veio do Alpha. Isso. Que veio do Alpha. E o chefe final. Alpha, Fei Long? Não foi Veio do Alpha. Talvez ele tenha vindo assim com a história, com o design e tudo mais, né? Na realidade, quem veio do Alpha foi o Dan Ibikin. O Dan, aquele personagem que luta igual o Ryu e o Ken, não é? De kimono rosa. Ah, é ele mesmo. É ele que veio do Alpha, não o Fei Long. É verdade. Foi, exatamente, é ele mesmo. E o chefe final era o Seth. Que beleza, hein? O Fei Long, que como já foi falado aqui, ele foi uma homenagem, na realidade, ao Bruce Lee, né? Depois a gente teve mais algumas adições, como a gente falou, no Super Street Fighter 4 voltaram alguns personagens dos antigos. T-Rock DJ, né, que era do Super Street Fighter 2. Depois o Street Fighter Alpha 3 veio o Code, o Adam e o Guy. Isso. O Guy, se eu não me engano, era do Final Fight. Teve vários personagens que foram adicionados do Final Fight, né? Dudley, Ibuki e Makoto do Street Fighter 3 Third Strike. 2 estreantes na briga, que eram o Juri e o Hakan. Depois no arcade foram colocadas a inclusão dos irmãos Lee, né? O Yun e o Yang, que era do Street Fighter 3. Depois ainda entrou um monte de gente. Evil Ryu. Que fazem, jovem. Mas 2011. O Evil Ryu já tinha sido incluído nos Alphas, se eu não me engano. Que é o Ryu com o olho vermelho, não é? O kimono preto, que é quando ele executa um golpe do Akuma, não é? Uma coisa assim? Nossa, aí já entra numa curiosidade louca. Não é? Isso é verdade. Mas é esse que é o Evil Ryu. Né? Ele executa um golpe lá e fica como se fosse o Akuma. Isso. Exatamente. Inclusive, é com um golpe desse que ele machuca alguém conhecido, hein? Que na realidade foi o Akuma, né? Então vou contar a tradução mesmo. A tradução do Akuma, né? Que na realidade, quando o Ryu estava possuído, que era esse, nessa coisa, chamava Satsui no Hado. Acredita nisso? Olha só. Assustei na hora que você falou o nome agora. No Hado. Foi quando o Ryu deixa a cicatriz no peito do Sagat. Entendeu? Porque a tradução do Satsui no Hado é onda de intenção assassina. Olha só que lindo. Que é esse o golpe que o Akuma usa pra tentar matar o Gen, não é? Isso, e ele não consegue. Ele acha que ele matou o Gen, só que o Gen... Por isso que o Gen luta com uma mão só, porque a outra mão dele não se recuperou, tá morta, alguma coisa assim, né? E o Gen é o único personagem que sabe como se defender desse golpe. Então, e o Satsui no Hado é uma energia maligna que deixa o usuário extremamente poderoso, mas sem controle dos seus atos. Muito bem. Que lindo, né, cara? E aí que ele deixa a cicatriz no peito do Sagat. Exatamente, foi com um golpe que ele acabou deixando essa cicatriz que ficou famosíssima, né? Pra quem gosta. Na verdade, o Sagat tem uma treta com o Ryu já faz anos, hein? Décadas. Foi em décadas. Já falamos sobre 1, 2, 3 e 4 e os alfas, né? É uma pincelada, né? Que se a gente e o Final Fight. Porque se a gente for falar mesmo, a gente fica horas aqui. Vamos falar um negócio, vamos falar uma coisa que o Tuca tá louco, pessoal. Falar o quê? O filme. Não quero falar. Eu não quero. Eu posso ir embora? Eu não quero falar. Que dá, não tem como deixar de não falar do filme, né, cara? Todo mundo assistiu, vai. Todo mundo assistiu. Você não assistiu ainda? Olha, assista. Você vai concordar uma coisa com a gente, hein? É muito ruim. É muito ruim, cara. É muito ruim. Mas assim, né? Teve nomes de peso na época, né? Pra fazer o filme. Van Damme fez o Coronel Guile. Raul Julia, que fez o Bison. Foi um dos últimos trabalhos do Raul Julia. Foi o último. Foi o último trabalho dele. Ele, na verdade, ele faleceu quando tava gravando, né? Tava na produção do filme. Ele faleceu.
Quer dizer, na pós-produção. Da pós-produção, desculpa. Na pós-produção ele acabou falecendo. Uma cantora. Kylie Minogue. Kylie Minogue. E A mulher que não envelhece. Eu acho Tá a Kylie melhor Minogue agora. tá mais bonita hoje do que Tá, na época. isso que eu ia do falar filme. também. Ela tá tão feia naquele filme. Não, Feia, feia não. não. Feia Tudo ela não bem, tá, vai, vai. eu peguei pesado. Feia era... Nem a E quem que Chun-Li fazia o era papel feia. do Sagat? Não sei. Não sei. Yes Eastwood. Não sei Também quem é. era da época da velha guarda, vai. Na época. Mas não sei, que outro Cara, filme mas que ele o- fez? Ah, agora você me pegou, filho. Agora é o famoso quem, Agora é o famoso quem, né? É que ele falou, tipo, né, como se fosse alguém, assim, Achei que ele ia falar da bio... Pô, Ele fez Lagoa Azul, né? É, eu achei que ele ia falar assim, a Nossa, filmografia. você tinha que lembrar de Lagoa Azul? É porque é tão ruim quanto É, o tá. Street Fighter. É verdade. Mas o filme também, o mais legal do filme, ou o pior do filme, é que a história também foi modificada, né? Não Foi, a é. história do... Você tava contando... Conta uma das histórias do filme pra nós aí, vai, Tuca. Você gosta, você já assistiu 300 vezes. 680 mil vezes. Eu vou falar do Carlos Blanca. Que ele foi pego junto com o pessoal que era refém do Bison. E aí o Bison acaba descobrindo que ele é um amigo do coronel William F. Guile. Eu lembro até o nome. E ele pede uma recompensa pelos reféns de 20 bilhões de dólares. Mas ele não... O Blanca não era... apesar de ser brasileiro no filme, mas ele não era... Não conta a história de um molequinho que cai na floresta amazônica. Não, Ele não. era um... Ele era um militar brasileiro que foi para os Estados Unidos, não sei fazer o quê. Acabou se tornando amigo do... Não conta também na história, né? Do Guile. E aí acaba virando refém na mão do Bison. O Bison fala pro Dalsin para criar um soldado geneticamente perfeito. E aí é criado o Blanca. E aí criar... Nossa, cara. Blanca. Mas ele fica verde no filme, não fica? Nossa, Fica. parece guache, né? É horrível. Boa, Saulo, boa, verdade, parece guache. É muito feio. É muito feio. Assista o filme, você vai dar Eu risada. lembro que é aplicado no corpo do Blanca o plasma anabólico. Até Plasma. hoje. Nossa, vai vendo, cara. Será que é isso que eles usaram na máquina do Capitão América? Será? Sei lá, hein, negócio. A mente do Blanca fica 50% boa, do jeito que era, e 50% pro mal. Na Monstruosa. máquina. Na máquina que o Dalsin colocou ele. Detalhe, né? O Dalsin é um curandeiro indiano que tem uma máquina que transforma os soldados em Aí monstro. depois que começa tudo a quebrar tudo, a cair tudo lá, cai o plasma anabólico em cima do Dalsin, no final do filme ele aparece careca. Ah, é isso que deixa o Dalsin careca? Verdade? E o que deixa cara. ele com a mão de borracha? Então aparece Membros só a de mão borracha. dele, assim, balançando no final do filme. No final, né? No final do É filme isso. aparece a mão dele, assim. Eu não Nossa, lembro disso. velho, cara, eu lembro. O filme é Eu assisti muito tosco, viu? cara. Mas eu assisti várias vezes, é sério mesmo, eu assisti muitas vezes. muito- Você Eu assisti assistiu por causa da Que Kylie tem Minogue. erro. Tem erro de continuação no filme. Tem muita Não, detalhe, né? A maior bizarrice da Capcom é fazer... Ela tem um filme baseado num jogo. Ela faz um jogo baseado no filme baseado no jogo. Então, é Que muito consegue ser o bom. pior jogo de Street Fighter da todos, história. cara. Conta essa história, você sabe que eu não joguei. Eu não joguei, juro que eu não joguei. Não, também não. Mas o Tuca jogou. Cara, eu joguei. Conta pra nós, Não, Tuca. mas vamos recapitular a bizarrice. Existia um filme baseado num jogo. Exato. A Capcom fez um jogo baseado Baseado num no filme filme baseado no do jogo. Chamava Street Fighter 2 The Movie. Demo. Nossa, Cara, ou seja, ela pegou toda a própria história do filme que foi modificada desculpa, toda a história do game que foi modificada pro filme e foi reposta no game de novo. Olha que louco, cara. Deve ter rolado muito dinheiro, né? Ah, foi. Olha, espero que tenha foi. rolado muito dinheiro. Nossa, porque olha... Porque não tem... Tinha aqueles vários soldados do Bison. Os caras colocaram até ele no jogo. Ele era um personagem jogado? Era, chamava Blade. Blade. Saulo, eu joguei isso, é sério, eu não tô Você jogou zoando. o que no PlayStation? Não, eu tô tentando lembrar. 3DO? Não foi 3DO. Tô Não, no tentando Super lembrar. Nintendo não tinha essa porcaria. Não teve. Foi no PlayStation ou no Saturn. Acho que foi no Saturn. Eu não É que é lembro. da época deles. Isso aí é o quê? 95 por aí, acho que é o filme. Cara, eu tô 96. em depressão. Quer ver? É sério. Nossa, eu sei que o jogo é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Eu não joguei. Eu tenho... E o Capitão Salada também tá no filme. Quem? Capitão Salada. Quem que é esse? No jogo, tá no jogo. Que tá no filme. Ah, mas isso aí é um personagem que tá no criaram jogo. pro filme. É. Ah, tá. A cara do Saulo. Cara, Olha, eu lembro disso, cara. Não, é Não, eu acho que brincadeira. você assistiu uma vez, foi muito. O que? O Não, filme? eu assi- não, eu assisti assisti. 2 vezes no cinema. Nossa Eu senhora! assisti. Acabou, juro que tô indo embora, assisti valeu, na TV,
E eu acho que foi numa sessão da tarde. Não, passava no SBT. Passaram no SBT, era SBT. Cinema em casa. Cara, eu nunca assisti nada assim no cinema, graças a Deus. Porque senão Não, também não. Devolvi o dinheiro. Entendeu? Pô, agora você me falou do Blade, né, cara? Blade, engraçado, né? Outro personagem que tem um nome de super-herói, né? É verdade. E qual outro personagem tem um super-herói? Não, é que assim... O Blade é um super, entre aspas, um super-herói, né? O que eu tô falando assim é que justo um chefão acaba tendo um nome, né? Que depois virou um super-herói. É da Marvel, né? Ai, meu Deus do céu. Bom, mas vai, chega de falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa que a gente acredita que vai ser boa. Street Fighter V. Esse jogo cara, é muito bom. É muito bom. Testou ele, hein? A gente jogou lá na BGS. Meu, tá muito bom. O que vocês acham que ele evoluiu dos 4 pro 5? É perceptível a evolução? Não só gráfica, eu falo, mas assim, de controle, de balanceamento dos personagens, de... Principalmente disso, Saulo, de balanceamento dos personagens. Não tem mais aquele negócio de você ficar apelando. Ele tem um contra-ataque. Tem. Não, então, eu achei assim, que a principal característica boa foi que tudo de bom que o 4 trouxe, ele manteve. E incluiu outras coisas, a gente vai... Porque assim, na realidade a gente vai ter a barra X, vai estar lá, de que a gente vai poder usar para dar os ataques. Pelo que eu vi, os golpes estão mais rápidos, eu achei que em termos de jogabilidade, o que mais me chamou a atenção, eles estão bem mais rápidos. Então parece que assim, os personagens estão mais rápidos do que o anterior. Então, até porque talvez seja o motor gráfico, né? Que tá sendo quem tá usando é o Unreal Engine 4 que tá fazendo esse Street Fighter. Então eu achei isso, eu achei que as grandes novidades é a manutenção das coisas boas que tiveram no 4 e assim, tudo que era ruim, que era ruim no 4, eles tiraram e estão substituindo por coisas novas. E acho também que o jeito que a Capcom tá fazendo, mostrando pro pessoal a divulgação do 5 é que eu acho que tá sendo legal. Porque assim, mais uma vez nós estamos dando um salto grande. Se a gente lembrar que o Street Fighter 4 saiu em 2008, 8 anos. São 8 anos de diferença. Então, dessa vez a Capcom ela tá dando muita informação. Pra quem acompanha o nosso site. Mas Marcelo, só interrompendo, mas pensa um negócio comigo. Eu não conto 8 anos. Eu contaria 3 anos. Que é do Ultra pra agora, apesar de não ser um jogo novo que ganhou uma numeração nova, um jogo novo mesmo, a gente não ficou 8 anos sem receber nada. Sem receber nada. Não, mas eu digo da série canônica, né? De um título para o outro, do Street Fighter 4 para o Street Fighter 5, né? Porque eu acredito que todo mundo... Eu vou falar uma coisa, o que eu acredito. Todo mundo fala assim, Street Fighter 5, né, só pra confirmar, ele é exclusivo do PlayStation 4 e pra PC. Só que eu acho que... sacanagem. Bota sacanagem. Nossa, mas eu acho, Saulo, que daqui 2 anos nós vamos ter um Super Street Fighter 5, sei lá o que. Multiplataforma. Que vai ser multiplataforma. Foi sempre a jogada da Capcom sobre isso. Foi o próprio Ono que falou que se você quiser jogar Street Fighter 5, você compra um PS4, senão você espera o 6. Foi ele sim, mas mas isso é aquela coisa, lembra quando foi anunciado Rise of Tomb Raider também, e todo mundo... Só que foi uma maneira errada de ser anunciado, mas não, vai sair pra Xbox, né? Mas era temporário, a exclusividade. Eu acho que eles vão mudar o nome e vai sair pra todo mundo. Eu não acredito não que a Capcom vai manter exclusivo, o 5 exclusivo só pro PS4 e pro PC. Falando uma coisa legal que vai acontecer com esse novo jogo, é que tanto o PC quanto o PS4 vão poder jogar entre si. Então vai poder jogar entre as plataformas, ele vai ser cross-plataforma. E isso é muito legal, porque não é o primeiro jogo que é cross-plataforma, mas parece que vai virar tendência. A Microsoft está investindo nisso. A Microsoft fez um anúncio essa semana que deixou os donos do One meio furiosos, né? É verdade. Vários jogos exclusivos do One vão ser lançados pro PC.
Né? Então, Mas... eu não entendi qual é a jogada da Microsoft disso, né? Ela tecnicamente tá tirando a sua necessidade de comprar um One. Por que você vai comprar um One se você pode jogar os jogos exclusivos dele no PC? E você pode jogar exclusivos do PlayStation 4 no PC também, que é o caso, nesse caso específico do Street Fighter V. Então eu não entendi. O pessoal que joga no PC dando risada, né? Ah, com certeza. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, esse cross-plataforma vai ser legal. Eu acho que a gente vai poder se divertir um pouquinho, cada um no seu estilo, o cara jogando no PC, para jogar com PS4, e acho que isso vai começar a virar tendência. Eu acho que eles estão começando a chegar no meio termo ali de jogabilidade entre console e PC, e vamos ver, eu acho que o Street Fighter vai ser bacana, eu acho que vai ser uma boa novidade em jogos de luta, e que eu acho que vai virar meio que referência pra gente daqui por diante em relação a jogos. O legal seria se existisse essa questão de jogar online, até mesmo entre as redes, né? Entre a PSN, a Live, até mesmo, sei lá, a Nintendo Network. Não importasse em que rede você tá conectado, elas tivessem essa comunicação de uma rede pra outra, e até mesmo o PC. Quem sabe daqui uns 3 anos a gente não consegue ver isso. Eu lembro que a Microsoft, há alguns anos atrás, tentou fazer isso com o 360, né? Colocar tanto alguns jogos de PC do 360 na mesma rede pra jogar um contra o outro. E eu lembro que o resultado foi que os jogadores no 360 foram massacrados pelos jogadores no PC. Não tem jeito, porque exatamente, você tem que chegar numa equação ali, né? Porque se você tentar jogar um contra o outro na Era um FPS, se eu não me engano, no jogo, né? Dá, né? E jogar FPS, mouse e teclado é muito superior a jogar no controle. Exatamente. Bom, só vamos continuar aqui no 5. Temos algumas adições aí de alguns personagens, né? Já anunciaram todos mesmo, será? Os 16 já, mas inclusive... Vai ter DLC, né? Vai ter, pode esperar. Eu achei interessante, lógico, vou dar uma moral pra ela, que vamos ter uma personagem brasileira novamente no jogo, que foi a Laura. Né? A Laura que ela vai lutar mais assim parecida com o Jiu-Jitsu, né? E também eu acho que, se não me engano, o especial dela tem a ver com eletricidade. Ela tem... É uma homenagem ao Blanca. Isso. Entendeu? Ela vai usar a eletricidade no seu benefício. Fora isso, nós tivemos o Rashid. Rashid também é um nome bem genérico, né, cara? Rashid é uma coisa meio turca? O que é? Não, o Rashid Não turca, mas assim, você imagina Rashid e você pensa aquele tiozinho dono do restaurante libanês, né? Não, então... Seu Rashid. Que Rashid é um nome tão genérico, né, cara? Não, Laura também é, assim, mas, né, fica bacana, mas Rashid... Ele não, na realidade, eles não colocaram um país pro Rashid, né? Eles era um personagem do Oriente Médio. E pegaram um nome... Isso, ele qualquer. Na realidade, ele tá procurando um amigo dele, que foi a história, né? Conta que ele tá procurando um amigo dele, que foi raptado pelo Bison. Mas todo mundo é raptado pelo Bison. Todo mundo é. Cara, que isso? O cara é o rei do... Eu só acho que todo mundo devia ajudar a Chun-Li a matar o Bison. E ele usa principalmente o vento, né? A principal característica dele é o vento. Nossa, me fez lembrar do Fudin do Mortal Kombat. Não, eu lembrei do Avatar, não. Tá vendo? É tudo... Rashids... Depois... temos o Bird. Sim. Quem que é o Bird? Mas o Bird já era um personagem. Mas quem que é o Bird? O Bird não era aquele que usava o cabelo... Igual do Gaio. Ele é do... Street Fighter 1? Acho que é do Street Fighter 1. O Bird é do Street Fighter 1? Agora você me pegou. Nossa senhora, fui buscar agora, hein, jovem? Deixa eu pegar minha lista aqui de personagens. Nossa, vocês estão pegando lista, eu tô pegando aqui só de cabeça. Você é viciado, né, jovem? É que eu ia falar do Necali, né? Que é um novo. Que é um novo, né? Dos novos personagens. Feng também é novo. O Necali, ele foi revelado no México, se eu não estou enganado, né? Ele faz uma tipo como se ele fosse um do Oriente, daqui da América Central, né? Um personagem da América Central. Sabe qual que é o principal ataque dele? Não. Joga pimenta nos outros. Brincadeira, gente. Ai, que mancada, velho. Nossa, pior seria se ele falasse que ele veste um sombreiro e começa a tocar. Nossa. Então nós tivemos a Laura, o Necali, o Rashid, e pra terminar dos novos é o Fang, né? Fang. Que é um assassino que usa veneno pra atacar. Tá vendo?
Ele é o segundo, olha que legal a história dele, ele é o segundo da hierarquia do Shadowloo. Ele só perde pro Bison. Ele é... Sua paixão é fazer experiências malignas dentro do laboratório da organização. Ai, que coisa linda. Eu acho tão Vamos lindo. dar sim, então. Vamos dar sim. ele- É tudo ligado entre os personagens. O mais engraçado que o Dalsin, na história original do Street Fighter, ele não faz nada disso, né? Yoga. Fire. Mas uma coisa legal foi que a Capcom acabou colocando vários betas, né? A gente teve três betas grandes do que rolaram, sem ser esses testes que a Capcom acabou levando, que ela levou aqui no Brasil Game Show, levou na E3, levou em quase todas as feiras do mundo, teve a apresentação de betas do Street Fighter V, mas ela criou 3 grandes betas. E todo mundo falou muito bem, né? Ou seja, a gente tá chegando num estágio que realmente parece que o jogo ficou do Pronto. jeito que a galera... Tá liso. E chega agora no mês de fevereiro e com certeza o Tuca vai jogar muito Street Fighter. Só pelo preço eu não vou comprar, né? R$280, Você tá hein? louco, né, jovem? Que legal, Ô, hein, gente, pelo PSN? amor de Deus, O hein? jogo tava quanto? 250? É. Subiu agora? Vamos ter calma aí, porque a gente não o tá dólar. pegando dinheiro na árvore ainda. É o dólar, meu amigo. Aham, Cara. o dólar. Aham. O dólar tá estacionado nos R$4, né? Falando em grana, outros personagens serão disponibilizados mais tarde via download. É lógico que vai ter que pagar pelos personagens. Aí o Marcelo tá derrubando tudo aqui no Eu nosso... derrubo tudo no negócio. Entre os personagens, Urien, Alex, Balrog, Ibuki, Juri e Gaio. Isso. Não compraria nenhum deles. Mas eu achei outra característica que foi revelada agora no finalzinho, que eu achei interessante, foi que eles devem incrementar, mas isso só em março, que deve chegar o primeiro pacote, vai ter umas coisas que estão começando a virar meio padrão nos jogos, mas não de luta, não tinha visto. Começar a ter missões diárias, missões semanais. É meio que tipo assim, lembrando um pouco o Destiny. O que o Destiny Faz, né? O que o Hitman quer tentar fazer. Isso, que tá tentando fazer. O Battlefield também tá fazendo isso. Ou seja, Desafio diário de hoje quebra o carro. por exemplo. Mas na realidade é uma tentativa de fazer o cara jogar todo dia. Sim. Ou pelo menos uma vez por semana. Bom, então pra que a gente já quer terminar o nosso podcast, que a gente já tá falando há muito tempo aqui, eu queria algumas bizarrices do jogo. Alguém lembra de algumas bizarrices? Que tem várias, né? Uma das coisas que eu li que eu não sabia é que o Ryu morre em medo de aranha, viu, Tuca? Nossa. O cara consegue enfrentar todo mundo e tem medo de aranha. Né? Ninguém é perfeito, né, gente? Aí é demais, né? Deixa ele ter medo de aranha. O Blanca, na realidade, ele quando eles estavam fazendo o jogo, na realidade o nome ia se chamar Hammer Blanca. Depois eles acabaram achando. Eu tô vendo aqui nessas anotações, tô vendo uma foto de um monstro Blanca, verde com cabelo roxo. É o Blanca do filme, isso, né? Exatamente. Ah, tá. Gente, assista o filme pra vocês verem isso. Eu falei que era tosco. Fase, né, meu amigo? O que mais? Ó, a gente acabou esquecendo de falar, lógico, a gente tá falando do Street Fighter, a batalha final, filmado em 1994. Mas teve também em 2009 Street Fighter, a lenda de Chun-Li, Aí, ó. que é horrível também quanto o primeiro. 2014 Street Fighter, o Punho Assassino. Mas esses daí são filmes com atores ou são 3D? Não, atores. Que horror. E depois agora em 2015 foi feito, tá em produção, em pós-produção. O seriado, não é isso? É, o seriado Guerreiro Mundial. Que é um seriado que Tinha só- o desenho, né? O desenho era O desenho legal. era sensacional. Então, O O desenho desenho até era bom, sensacional. passava no SBT também. Isso. Acho que alguém lá gostava de Street Fighter. Silvio Santos, pô. Né? Deve ser. Cara, mas olha, eu tinha esquecido do Street Fighter, a lenda de Chun-Li. Não, mas é verdade. Essa última série que está sendo produzida, ela, se eu não me engano, só é produzida só pra internet, não é isso? Só pra internet? Não saber agora, jovem. Se eu não me engano, sai no canal do YouTube, não é? Aham. Da Capcom. Mais uma curiosidade, no filme A Batalha Final, Street Fighter de 94, que nós falamos várias vezes, que é muito ruim, tem a Ming Na Wen. Ela tá fazendo sucesso agora com a Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. Mas ela é um personagem? Não. Quem que é isso? Ming Na Wen é a Chun-Li.
Ah, a Fez atriz. a A atriz. Ah. Ela. Ele fala Ming Na Wen. Quem é? Quem é Mig Na Wen, né? Que é? Das coisas que eu li, eu achei algumas coisas interessantes. Por exemplo, o produtor do jogo falou que a Cammy... A Cammy? Quem é Cammy, né? A Cammy, na verdade, é um clone do Bison. Que eu não imaginava. E do Dalsin, aquele colar dele, que tem As caveirinhas. as caveirinhas, eu sempre achei que era dos inimigos. Mas não é das crianças da vila dele que morreram Sim. de uma epidemia. Daí ele usa em... Você achou que era igual o Predador, né? Que fazia um colar, né? eu achei. Aham. Outra curiosidade, Yes Eastwood, o ator que eu falei, que ele fez Dança com Lobos, com Kevin Costner. Olha... Tá vendo? fiquei na Eu mesma. tava tentando lembrar. Eu fiquei na mesma. E o último dos moicanos também, pronto, falei. Ah, E você sabe quem foi o mestre da Chun-Li? não. Foi o Gen. Olha, eu ia chutar, porque ele também é chinês, né? Ele que Ele ensina também é Tai Chi a chinês. ela. E tem mais um do Wes Eastwood, eu vou cortar vocês, ele faz o Ei Tucan no filme Avatar, do James Cameron. O cara é conhecido. O Gen... Ficou na mesma, você não tá dizendo, quem? Eu tô tentando lembrar que personagem que é esse. Você sabe que o Gen tem uma outra profissão. É? Verdade, é sério. Ih, lá vem. Na história do Ah. Street Fighter ele tem uma profissão. Ele é dono de um restaurante. Deve vender lamen. No Japão, ele é dono de um restaurante. Ah, eu entendi agora. Por que você fez essa cara, Marcelo? Sim. Você não curte miojo. E no cenário... eu odeio. E no cenário de Bird, do primeiro Street Fighter, se você olhar, tem uns posters. E é uma banda chamada Velvet Underground. Oh! Caramba! Olha, você vê que a gente foi pesquisar fundo mesmo, né, cara? Sabe o desenho animado As Aventuras de Jack Chan? Sim, muito bom. Então, Baseado em Street Fighter também. são dois que Personagens? são dois personagens que são o Toro Fuerte, que é o El Forte, e o Viper, Olha! Person Viper. Eles são dos dois que são baseados no... Não ia saber disso nunca. Meu amigo, tem bastante coisa aqui. Sabe o Code? O Code do Final Fight Então, ele foi inspirado no protagonista do Ruas de Fogo. é um filme. Filme. Isso do filme, ótimo. Ótimo filme. Ele é um musical, Ótimo filme. E ele tem o mesmo nome e a mesma personalidade do cara do Ruas de Fogo. Olha só, hein? A gente foi pesquisar. Resumindo, né? A Capcom tava com preguiça, copiou o cara do fogo e jogou no Final Fight. E depois mandou pro Street Fighter. Então, o DJ também foi inspirado no Bob Marley. no Billy Blanks, no Taibo, Billy Blanks. Agora o pessoal destruiu. Tô me recompondo, peraí. Bob Marley foi. Então, Outra curiosidade, vai. Mais uma do filme. Mais Você uma. fala, mais uma do filme. Você fala dos jogos, eu falo do filme. Tem a luta E eu entre dou o risada. Honda e o Zangief. Aquela luta histórica. É uma homenagem ao Godzilla. olha Como assim? É, porque os dois lutam em cima da maquete do Bison, da cidade. Que o Bison vai meu criar. Deus. que louco. Ó, Ai, nossa senhora. Bom, então, você sabe que dos que acham que Blanca é brasileiro, que é aquilo que eu tava dizendo, que apesar de ter muito lugar na internet que fala que é brasileiro, mas assim, uma das curiosidades que eu achei é o seguinte, que todo mundo acha que o Blanca, Helena e Ouro são brasileiros. Mas apenas um personagem da série é realmente brasileiro. Vamos ver se eu sei. Peraí, ó, não tô vendo. Juro por Deus. não tá vendo. O Chan? O Chama de Ah, fui bem. Nasceu. Sabe em que cidade que ele nasceu? Ah, agora ferrou, velho. Facinho, meu Indatuba? amigo, no time que Você é você louco? torce, Hã? na cidade do seu time. Santos? Nasceu em Santos. Aí, ó. Entendeu? Esse nome de japonês? É, Shan Matsuda. O Shan é o único Esse brasileiro. Esse é o... Até a Laura ser lançada. E o Shan, na verdade agora a Laura vai ser a personagem brasileira mesmo, né? E o Shan que é afrodescendente, né? De que Street Fighter que ele é? Saldo... Do Alpha 3? Do 4? Não... Do 3? Deixa eu tentar lembrar. Eu não lembro dele. Mas ela vai buscar, eu tô tentando lembrar, eu não consigo. Mas é isso mesmo. É do 3? Vocês Não, também, não é do vocês fazem umas 3. perguntas assim. Ah, meu filho, eu falei, vocês estão comentando as comunidades, eu só tô perguntando e dando risada. Entendeu? O Saulo gosta da risada, né? É porque Essa do Bob, eu não sou muito bom de Street Fighter, né? Então.
Não, eu gostava do Street Fighter, eu gosto do Street Fighter. Eu vou jogar o Street Fighter 5. É que eu sou Eu não vou. Street Fighter 3. Ele é lá do Street Fighter 3. Eu não. Ninguém lembra. New porque Ninguém Generation, jogou. 1997. Ninguém jogou, então ninguém lembra. É, Você sabia, só pra acabar então na série Curiosidades, sabe a roupa do Rufus, do Street Fighter? Ela é inspirada numa roupa que o Bruce Lee usou no filme Jogo da Morte. olha aí, ó. Aqui é meio amarelado assim, laranja, meio amarelado. Você vê, né? Não curiosidade, mas uma esquisitice. É lógico que foi uma adaptação do jogo. O filme, quem faz a cicatriz no peito do Sagat no filme é o Ken. Gente, é o Ryu que faz na história. É verdade, né? Nossa, Eles inverteram furaço, tudo. né? Os caras... Porque eles colocaram- eles queriam dar uma balanceada É, no negócio. eles colocaram- O Ryu que faz tudo, Eles colocaram o Ryu e o Vega pra lutar e o Ken e o Sagat. que é o inverso. E o inverso. Uma outra curiosidade que eu achei que incrível, qual que é o especial do Dalsin, você lembra? O especial, É, Yoga Flame, isso, o Yoga tem, Flame. tem o Yoga Fire, tem o Yoga Teleport. Mas você sabia Esse é que ruim, hein? você sabia que aquela bola de fogo que sai não é uma bola de fogo? Ou melhor, é uma bola de fogo, mas não é uma bola de fogo. Você Real entende né? isso, Eu adoro Saulo? essas coisas. Falou do Bob Marley, olha que porque situação que o Marcelo ficou, ilusórios, velho. cara. Hã? É O quê? ilusório. Quê? Aquela bola de fogo é ilusória. Nossa senhora. Pode uma coisa dessa? Yoga. É verdade. Ó, um fogo imaginário. Bom, galera, acho que nós passamos por tudo, né? Mais alguma consideração? Ah, só um personagem que eu queria falar, que a gente não comentou, que eu sempre gostei bastante, que era do Alpha 2, a Rose, a italiana. Verdade. Sempre gostei Muito bastante dela. E verdade. tinha um negócio interessante Uma roupa roxa, né? É, naquela capa dela lá, que solta poder, tinha uma coisa legal. Eu sempre gostei do personagem dela. Aqueles cabelos tudo meio, parece um zigue-zague o cabelo dela. Oh, e nisso o Street Fighter é bacana também, né? Porque eles é uma verdadeira volta ao mundo, né? É. Dos personagens, né? Os caras, eles... eu lembro que acho que no 2 só tinha 2 repetições. Eram dois americanos e 2 japoneses. O resto já era um de cada país. Isso, Né? Depois foram incluindo outros. Dalcinha de que país? Índia. Não, deixa ele falar, Saulo. Acabou de falar que era da Índia. Pergunta outro. Fala assim, Laura. E a Fácil. Laura, não, Blanca. Blanca. Não, e é bom falar voltando só a falar da Laura, que uma coisa que eu achei bacana é que quando eles pensaram em fazer a Laura, eles pensaram em fazer na mulher brasileira Sim. mesmo, né? Tanto que ela é bem avantajada, uma mulher bonita, sensual, a Laura. E Belas curvas. Belas curvas. A gente tem a oportunidade, acho que no nosso site, para quem entrar no Gamers e Games, se ver a nossa cobertura que a gente fez na Brasil Game Show, tem uma foto da Sim. estátua da Laura, Da Laura. lá, que eu acho que foi até o Tuca que tirou a foto. Uhum. E, nossa, uma foto, o modelo muito bonito, né? Isso o Street Fighter eu acho bacana em relação aos outros jogos. Eles fazem uma modelagem bem legal, só que meio cartunesca, né? Que eu acho que é o estilo também da série, isso também vale a pena. Consideração final minha, já partir já pra esse lado. Eu acho que Parte pra consideração final. Street Fighter V ele tem, lógico, são jogos diferentes, mas eu acho que ele tem uma vantagem em cima do Mortal Kombat esse ano. Vai ser lançado depois, né? Mas a gente Um não ano pode- depois, né? Um ano depois. Mas ó, é bom lembrar que eu espero que eles deem suporte ao Street Fighter como o pessoal tá dando Do Mortal né? Que a gente viu- a gente acabou- Hoje A gente acabou vendo que em 2008 eles lançaram o Street Fighter 4 e logo depois o Mortal Kombat veio. Voltando às origens. Então isso daí meio que derrubou, entendeu? Pra quem gosta de jogo de luta, lógico, Você os trocou jogos um são pelo diferentes. outro. Isso, os jogos são bem diferentes. né? Não, são bem diferentes, mas assim, a gente não pode reclamar, né? Temos 3 grandes Sim, jogos de sim, luta, sim. um exclusivo do Xbox, que é o Killer Instinct? Killer Instinct. É. Eu não contabilizaria ele, não. Eu acho que eu pensaria mais no que vai vir da SNK, que é exclusivo do PlayStation 4 Ah, também. sim. Que é o O King of Fighters, King né? of Fighters. Que vai vir... Depois de quantos anos também, né? o King of Fighters é bom dar um tempinho, porque saiu uma versão de meio beta e alpha. a galera meio Bem detonada. detonou É. porque disse que tava muito ruim. Então vamos dar um tempo, que daí, mas eu acompanho bem as notícias do King of Fighters. O legal é que já são mais de 50 personagens, cara.
Haja personagem. Ah, mas sempre os sempre teve bastante, sempre teve. Mas eu acho assim, no que a gente tem hoje são 3 grandes, né? Que o Killer Instinct, o Mortal Kombat e e agora o do Street Fighter voltando. Eu acho que não dá pra reclamar. Tá esquecendo do maior de todos, que não é um... Tecnicamente eles não configuram como jogo de luta, mas tem na EVO. Super Smash Bros. Super Smash Bros. E eu acompanhei a final do Super Smash Tem Bros. na Evo. Tem na Evo. Eu acompanhei o final do Super Smash Bros. Eu acompanhei a final da Evo de 2015. Cara, foi muito legal. Cara. Eles ainda Foi jogam uma na versão do GameCube, né? É. Na Melee. Cara, foi uma das finais mais emocionantes que teve da Evo, foi. E é lógico, a final do Street Fighter também foi ótima, que quebrou o joystick do cara lá e tudo mais. Bom, já acabou, né? Acabou o nosso tempo. Considerações finais, Saulo. Street Fighter V, eu acho que ele pode repetir o sucesso que foi o 2, se for bem trabalhado, né? Eu acho que tem tudo pra ser aí. E é um jogo que eu particularmente talvez não vá jogar, mas eu quero conhecer e experimentar pra ver se me agrada. Marcelo? Bom, eu acho que eu fico com, até agora, o belíssimo trabalho da Capcom na tentativa de deixar o pessoal bem na expectativa do jogo. Eu tô bem animado, então eu acho que muita gente também tá, então acho que o Street Fighter vai vir forte e vai, assim, reerguer de novo a franquia, que é uma franquia excepcional. Merece, né? Merece. Galera, beleza, né? Fechou. Então tá bom, galera, obrigado. Nosso podcast volta daqui 15 dias e a gente se encontra lá, tá bom? Mais notícias, acesse o nosso site gamersegames.com.br. Um abraço, galera, até mais. Você ouviu o podcast Gamers e Games.